Estados Unidos vai ser fatal, porque o que mantém a hegemonia americana ainda é a hegemonia do dólar, que lhe confere um poder que foi chamado como um privilégio exorbitante, né? Você ter a impressora do dinheiro que o resto do mundo utiliza. Só que, desde o início eu digo, né? Isso aí eu acho assim, quando você tenta demonstrar muita força é porque você é fraco, né? Vocês conseguiriam explicar aí, basicamente, o que é e para que serve BRICS? Que talvez a nossa audiência não saiba exatamente o que é. O BRICS, na realidade, as iniciais, começou, na realidade, sem a África do Sul, era o BRIC, né? Uhum. Depois virou o BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas na posse do Trump, na cabeça dele, e ele falou pela primeira vez sobre o BRICS, já ameaçando o BRICS, por ele já ter uma intenção, ter o novo Banco de Desenvolvimento, que é conhecido como Banco do BRICS, a intenção de não utilizar o dólar nas suas transações internacionais. Isso para os Estados Unidos vai ser fatal, porque o que mantém a hegemonia americana ainda é a hegemonia do dólar, que lhe confere um poder que foi chamado como um privilégio exorbitante, né? Você ter a impressora do dinheiro que o resto do mundo utiliza. Só que, desde o início eu digo, né? Isso aí eu acho assim, quando você tenta demonstrar muita força é porque você é fraco, né? O BRICS ele tem evoluído, inserindo outras nações, já representam mais de 50% da população mundial, praticamente mais de 40% do PIB. Então ele perder realmente a hegemonia do dólar é perder esse poder que ele tem, né? Um poder econômico incomensurável que financiou ele ter aí quase 800 bases militares espalhadas pelo mundo. O BRICS é um bloco contra-hegemônico e é um bloco diversificado, né? Na realidade, assim, não sei se a gente leva muito a sério, né, num primeiro momento, porque esse apelido que o Trump teve lá nos Estados Unidos, o TACO, né, que é o Trump sempre arrega, né? Que é Trump always chicken out. Boa. Traduzindo popular, é o Trump sempre arrega. Na realidade, ele arregou de novo, né? Apesar de não parecer, ele tenta sempre demonstrar força nesse estilo de coerção que ele tem, né? Mas os 90 dias que ele estabeleceu venceram no dia 9 de julho, né? Então, antes de vencer, ele aplica a tarifa e coloca o dia 1º de agosto. Então, na realidade, ele arregou de novo, né? Ele está dando sempre um prazo. E nessa carta, se a gente olha bem, primeiro é uma excrescência, né? A forma como ele se comunica como chefe de Estado. A carta nitidamente é uma colcha de retalhos, é meio que um Frankenstein, né? Ele inicia ali dando um teor político, tentando defender o indefensável, né? Que é pedir aí e tentar interferir em assuntos soberanos do Brasil, né? Não tem nada a ver um país tentar querer ditar aí o que o outro país vai fazer internamente com as suas instituições. Mesmo que o executivo quisesse, existe uma clara separação dos poderes aqui, né? Não é uma ação do executivo, é uma ação do judiciário. Mas ele começa a carta citando, né, a questão do Bolsonaro. No meio, parece que foi um Ctrl-C, Ctrl-V ali das outras, até então, né, das outras 21 cartas que ele enviou. Tanto que nesse meio aí, quando ele envia, ele fala de déficit. Os Estados Unidos não tem déficit comercial no Brasil. E no final tem sempre o que ele sempre envia para os outros, que é um trechinho, ó, não põe tarifa, senão eu vou somar a tarifa que eu já coloquei. E no finalzinho tem sempre o veja bem, né? Veja bem, se você, né, tentar negociar tal, a gente pode rever isso. Então, assim, é uma carta que qualquer diplomata, qualquer negociador minimamente acostumado com essas relações internacionais vai levar a sério. E o mundo não tem levado a sério as cartas do Donald Trump, né? Eu acredito que chegando em 1º de agosto isso não vai acontecer. Mesmo que aconteça, o impacto tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil, eu acho um tanto que irrelevante. Só que o que é você poder emitir mais 5 trilhões de dólares? Você não pode emitir 5 trilhões de dólares de dívida se você não tiver mercado para vender essa dívida. E o mercado que os Estados Unidos utilizam para vender essa dívida é o mercado global. Se o mercado global parar de comprar essa dívida, ele teria que se financiar internamente. E ele não tem como fazer isso. Então, ele perder realmente a hegemonia do dólar é perder esse poder que ele tem, né? Um poder econômico incomensurável que financiou ele ter aí quase 800 bases militares espalhadas pelo mundo. Ainda mais agora ele incentivando guerras. O BRICS é um bloco contra-hegemônico e é um bloco diversificado, né? Além de ter o BRICS, a China também tem feito vários acordos com o continente africano, na Ásia Central, então com a própria Rússia, a parceria que tem com a Rússia, com o Irã. Essa carta, se a gente olha bem, primeiro é uma excrescência, né? A forma como ele se comunica como chefe de Estado. A carta nitidamente é uma colcha de retalhos, é meio que um Frankenstein, né? Ele inicia ali
dando um teor político, tentando defender o indefensável, né, que é pedir aí e tentar interferir em assuntos soberanos do Brasil, né? Não tem nada a ver um país tentar querer ditar aí o que o outro país vai fazer internamente com as suas instituições. Mesmo que o executivo quisesse, existe uma clara separação dos poderes aqui, né? Não é uma ação do executivo, é uma ação do judiciário. Mas ele começa a carta citando, né, a questão do Bolsonaro. Percebe que é sempre contrário aos BRICS. E o Brasil, na última cúpula, ele falou de propostas como, por exemplo, alternativas ao FMI e ao Banco Mundial, que é uma coisa que desagrada ao governo Trump. Ele falou assim, para mim não faz sentido, por exemplo, eu vou negociar com a Argentina, eu tenho que converter o real em dólar, negociar em dólar para eles converterem. Vou fazer com moedas locais. E o mundo não tem levado a sério as cartas do Donald Trump, né? Eu acredito que chegando em 1º de agosto isso não vai acontecer. Mesmo que aconteça, o impacto tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil, eu acho um tanto que irrelevante, né? Até para os caras que estão produzindo commodity aqui no Brasil? Então, só sobre a carta ainda, né? Que eu acho que são... Por que o Trump ele fez essa carta? Eu acho que são alguns motivos principais. Porque talvez o principal motivo ele não tenha colocado na carta, que é a aproximação que o Brasil tem com os BRICS. Ele fala sobre a questão da política. Eu, particularmente, Igor, mesmo que ele seja a favor do Bolsonaro, muito difícil eu saber, né? Não acho que ele esteja querendo defender a democracia do Brasil. Afinal, mesmo se ele considera que o Bolsonaro solto é defender a democracia, ele não tem um histórico exatamente de defender democracias pelo mundo. Vide que ele não se importa com a Arábia Saudita, com a Turquia, com o Catar, por exemplo, que são governos autoritários, só que como são parceiros, não sofrem nenhum tipo de retaliação, né? Ou seja, se o Lula tivesse uma postura pró-Estados Unidos, possivelmente ele não estaria falando de democracia com o Bolsonaro. A questão da comercial mesmo, que aí ele cometeu inclusive um erro, já que o Brasil não tem esse déficit. E penso que é muito mais por conta dos BRICS. Tanto que hoje, por exemplo, ele já fez críticas à China, à Índia, ao Brasil também, falando que pode taxar em 100% esses países, caso eles continuem apoiando a Rússia na guerra. Percebe que é sempre contrário aos BRICS. E o Brasil, na última cúpula, ele falou de propostas como, por exemplo, alternativas ao FMI e ao Banco Mundial, que é uma coisa que desagrada ao governo Trump. Ele falou assim, para mim não faz sentido, por exemplo, eu vou negociar com a Argentina, eu tenho que converter o real em dólar, negociar em dólar para eles converterem. Vou fazer com moedas locais. Então, meio que tentando tirar o dólar como moeda de trocas internacionais. Então, na minha visão, foi muito mais para deixar quase que um recado para outros países. Também não acho que vá permanecer até o dia 1º de agosto. O Trump muito possivelmente vai voltar atrás. Mas um recado para países, por exemplo, como a Arábia Saudita, que estão em negociações para entrar nos BRICS, ou com a Indonésia, por exemplo, que recentemente integrou, o Vietnã, por exemplo, todos esses países do sul global. Olha, se vocês continuarem com essa proposta de querer desdolarizar a economia, querer se aliar à China, por exemplo, isso vai ter repercussões comerciais, ou pelo menos eu vou ameaçar para que tenha essas repercussões. Mas agora ele incentivando guerras, isso é dinheiro, né? Ele precisa estar ajudando Israel, é dinheiro que ele tem que mandar. Abandonou a Europa lá e a OTAN, porque ele não tem como várias frentes de batalha ficar mandando armamento e financiando todos os países. Então, a grande preocupação dos Estados Unidos é econômica. E atacar o BRICS faz parte da estratégia dele. Então, como o professor Ricardo falou, atacar o Brasil é atacar o BRICS. Atacar o Irã é atacar o BRICS, né? E no final do dia, o objetivo final é tentar minar esse poder econômico que a China, que é irreversível, né? Essa ascensão econômica chinesa. Então, a posição dos Estados Unidos, com a ascensão da economia chinesa, liderando esse bloco, que é o BRICS, que hoje já não são só os 5 países originais, né? Já tem o próprio Irã, né? Essa guerra do Irã também é uma forma de tentar atacar essa união que existe no BRICS, principalmente Rússia, Irã e China, né? Já fazendo ali o que eles chamam do corredor norte-sul, a própria intenção da China da nova Rota da Seda, né? Da iniciativa chamada Cinturão em Rota. O Irã ali é um ponto central, principalmente porque ele está no Oriente Médio, né? Que muitas vezes, por muitos especialistas americanos, é chamado de Ásia Ocidental, né? Não é nem Oriente Médio, porque quando se pega todo o continente asiático, é como se fosse realmente o Oriente Médio ali, a Ásia Ocidental, né? Porque ali é a transição do Oriente para o Ocidente, né? Então, a parte terrestre passa ali pelo norte do Irã e vai até a Turquia e chega na Europa, né? No meio, parece que foi um Ctrl-C, Ctrl-V ali das outras, até então, né? Das outras 21 cartas que ele enviou. Tanto que nesse meio aí, quando ele envia, ele fala de déficit. Os Estados Unidos não tem déficit comercial com o Brasil.
E no final tem sempre o que ele sempre envia para os outros, que é um trechinho, ó, não põe tarifa, senão eu vou somar a tarifa que eu já coloquei. E no finalzinho tem sempre o veja bem, né? Veja bem, se você, né, tentar negociar tal, a gente pode rever isso. Então, assim, é uma carta que qualquer diplomata, qualquer negociador minimamente acostumado com essas relações internacionais vai levar a sério. E o mundo não tem levado a sério as cartas do Donald Trump, né? Eu acredito que chegando em 1º de agosto isso não vai acontecer. O BRICS é um bloco contra-hegemônico e é um bloco diversificado, né? Além de ter o BRICS, a China também tem feito vários acordos com o continente africano, na Ásia Central, então com a própria Rússia, a parceria que tem com a Rússia, com o Irã. A China tem atuado em várias frentes, mas um bloco que reproduz o que seria um bloco contra-hegemônico é o BRICS. Entendi. E eu achei que na última cúpula dos BRICS, pelo menos é o que os diplomatas brasileiros estavam falando, né? Porque quando você pega os 4 fundadores, ou até a África do Sul, vamos colocar, vai. África do Sul, China e Rússia têm uma postura bastante contra Estados Unidos, bastante anti-Ocidente, que são alguns motivos principais, porque talvez o principal motivo ele não tenha colocado na carta, que é a aproximação que o Brasil tem com os BRICS. Ele fala sobre a questão da política. Eu, particularmente, Igor, mesmo que ele seja a favor do Bolsonaro, muito difícil saber, né? Não acho que ele esteja querendo defender a democracia do Brasil. Afinal, mesmo se ele considera que o Bolsonaro solto é defender a democracia, ele não tem um histórico exatamente de defender democracias pelo mundo. Vide que ele não se importa com a Arábia Saudita, com a Turquia, com o Catar, por exemplo, que são governos autoritários, só que como são parceiros, não sofrem nenhum tipo de retaliação, né? Na minha visão, foi muito mais para deixar quase que um recado para outros países. Também não acho que vá permanecer até o dia 1º de agosto. O Trump muito possivelmente vai voltar atrás. Mas um recado para países, por exemplo, como a Arábia Saudita, que estão em negociações para entrar nos BRICS, ou com a Indonésia, por exemplo, que recentemente integrou, o Vietnã, por exemplo, todos esses países do sul global. Olha, se vocês continuarem com essa proposta de querer desdolarizar a economia, querer se aliar à China, por exemplo, isso vai ter repercussões comerciais, ou pelo menos eu vou ameaçar para que tenha essas repercussões. Na realidade, assim, não sei se a gente leva muito a sério, né, num primeiro momento, porque esse apelido que o Trump teve lá nos Estados Unidos, o taco, né, que é o Trump sempre arrega. Que é Trump always chicken out. Boa. Traduzindo popular, é o Trump sempre arrega. Na realidade, ele arregou de novo, né? Apesar de não parecer, ele tenta sempre demonstrar força nesse estilo de coerção que ele tem, né? Mas os 90 dias que ele estabeleceu venceram no dia 9 de julho, né? Então, antes de vencer, ele aplica a tarifa e coloca o dia 1º de agosto. Então, na realidade, ele arregou de novo, né? Então, a análise que eu tinha escutado sobre o grande problema ser a nossa ligação, seus BRICS, no final, que tem que mudar esse nome, né? Porque agora tem... BRICS mais. BRICS mais agora que a gente chama. Que tem a ver com esse... Eu ouvi também essa parada do dólar. Cara, os caras estão querendo usar outra moeda que não seja o dólar e tudo mais. A parte marítima que eles estavam tentando, e depois o Ricardo tem muito mais conhecimento dessa geografia do que eu, mas assim, os movimentos geopolíticos que você vê é tentando realmente afetar o BRICS. E o BRICS ele tem evoluído, inserindo outras nações, já representam mais de 50% da população mundial, praticamente mais de 40% do PIB. A China sozinha, já a produção industrial dela é maior do que os Estados Unidos e a Europa juntas. Então, assim, passou a ser um bloco que realmente ameaça a hegemonia americana. E quando esse bloco começa a fazer suas transações, pelo menos por enquanto bilaterais, sem passar pelo dólar, como o Ricardo falou, não faz muito sentido, né? Eu troco pela sua moeda, eu troco pelo dólar e pago você, aí você pega e troca pelo dólar. Faz sentido passar, faz nas duas moedas, né? Então essa última viagem do Lula para a China foi também reforçando, né? Indo além até isso. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre essas estratégias do mercado financeiro, que é fazer swap cambial sem utilizar o dólar também, porque hoje todas as ferramentas que o Brasil e os outros países utilizam de swap cambial em dólar, né? Não faz muito sentido também. Se você quer proteger o seu empresário e eu quero proteger o meu e fazer swap cambial, por que não fazer nas nossas moedas sem utilizar o dólar? Então, todos esses sinais, por isso o Trump, desde antes da posse, ele fala, perder a hegemonia do dólar é como se perder uma guerra mundial. E é verdade, porque o que mantém todo o poderio americano, inclusive a capacidade dele financiar o seu poderio militar, é a hegemonia do dólar. Né? Eles conseguiriam explicar aí,
basicamente o que é e para que serve BRICS, que talvez a nossa audiência não saiba exatamente o que é. O BRICS, na realidade, as iniciais começou, na realidade, sem a África do Sul, era o BRIC, né? Aham. Depois virou o BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Isso foi quando?